Olá pessoal, graça e paz. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês também estejam tendo uma boa recepção aí. Espero que o dia de vocês tenha sido ótimo, principalmente as mulheres, né? Que hoje no seu Dia Internacional, Dia Internacional da Mulher, que Deus abençoe todas as mulheres, amém? Porque as mulheres são uma bênção na nossa vida. Eu, particularmente, tenho 4 mulheres na minha vida. Tenho a minha mãe, tenho a minha esposa querida e tenho 2 filhas. E elas são realmente uma bênção na minha vida. Quero realmente deixar meu abraço para todas as mulheres e quero também fazer menção, apesar de hoje não ser o nosso tema, mas quero fazer menção das mulheres valentes que estão na palavra de Deus, as mulheres que foram notáveis, que foram mulheres que abençoaram, né, a nossa vida com os seus exemplos, com aquilo que de fato elas fizeram e marcaram o seu tempo, né? Tem muitas mulheres que a Bíblia menciona os seus exemplos, ok? Então sejam todos bem-vindos aqui ao Bible Café. E espero que você esteja aprendendo e tenha um tempo, né, de bênção. Quero dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, né? Tem algumas pessoas aí, que Deus abençoe. O Mário, lá de Rio Branco, do Acre. Tem também o Luciano, lá de Brasília. Tem a Fernanda também daqui, de Denver. Né? O Wellington também de Brasília. Tem o Robson, lá de São Paulo. A Iris de Brasília. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado aí por estar conosco. Todos vocês, desculpa se eu não consigo mencionar, né, todos. A irmã Ana Alice, seja bem-vinda, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, né? Está também de lá do Brasil, lá de, acho que de São Paulo, se não me falha a memória. Ok? Muito bem. Semana passada nós tivemos um excelente programa, onde nós conversamos bastante sobre os atributos de Deus, atributos comunicáveis de Deus. Tivemos a entrevista com o pastor Hermes e foi uma maravilha, né? Uma ótima noite também, irmão Mário, que Deus te abençoe, muito obrigado, ok? Eu vou estar sempre olhando aqui para os lados, porque tenho que estar atento aqui no que está acontecendo, nos monitores e nas câmeras e em tudo que eu vou falar. Então, mas saiba que o meu coração está com vocês, ok? Sejam todos bem-vindos. Se você quiser e gostar e tiver essa liberdade, compartilhe esse vídeo agora com alguém que você conhece, né, dos seus amigos. Convide para assistir com a gente. É um momento de crescimento espiritual, de aprendizado da palavra de Deus, ok? E hoje eu quero começar, né, porque em um programa só não vai dar para a gente falar tudo, falar sobre um pouquinho sobre a volta de Jesus. Quero aproveitar que a gente está, vamos dizer assim, vivendo tantas coisas, né, nossos dias, no nosso dia a dia, perdão, sobre a volta de Jesus. Até porque é algo muito importante de se comentar que por exemplo, eu sei que no Brasil parece que está passando uma novela chamada Apocalipse também, né? E está mexendo muito aí com as pessoas. E surgem muitas perguntas, surgem muitas dúvidas, né? Então, se você tiver a sua pergunta, a sua dúvida, escreve aí, deixa aí. E espero que eu possa responder as perguntas das pessoas. Mas a gente, como sempre, a gente ora antes de começar e vamos direto da Bíblia, ok? É muito importante a gente ir direto na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada pessoa, Senhor, que está aí conectada conosco nesse momento, meu Deus. Abençoa a vida deles, abençoa a minha vida. Vem com teu Espírito Santo, Senhor, falar conosco, nos encher. Vem, Senhor, alimentar o nosso coração
enquanto tantas pessoas estão usando a internet como instrumento de Satanás, da carne, nós queremos usar esse instrumento como instrumento do Senhor, meu Pai. Então vai quebrando barreiras, vai destruindo muralhas, ó Deus, e vai entrando nas casas, nos corações, usando, Senhor, a Tua palavra. E nos dê sabedoria, Senhor. Também, Senhor, eu te peço, meu Pai, que Tu ilumine os olhos do entendimento de cada um dos irmãos, cada uma das pessoas que assistem, independente de qualquer coisa, que a Tua palavra seja de fato uma espada de 2 gumes e 2 fios. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, pessoal. É um prazer, né, estar aqui uma vez mais e é um privilégio para nós, ok? Espero que você realmente possa aproveitar esse momento, tá? A ideia, sempre digo, não é discutir nem levantar polêmica, mas a ideia é aprender da palavra de Deus. E esse é um assunto que tem várias vertentes, né? Várias ideias. Algumas pessoas têm uma visão teológica diferente da outra. A minha intenção também não é discutir ou querer, de fato, confrontar as outras visões teológicas, até porque o nosso momento aqui não é um momento de teologia, né, mas é um momento de irmos na palavra de Deus. E eu acho que é muito importante que a gente possa, de fato, entender isso, esse momento, como sendo um momento de aprendizado da palavra, porque as pessoas ouvem muitas coisas, né? Ouve muitas pessoas falando uma coisa, eu acho isso, eu acho aquilo, e é muito importante a gente ir direto na palavra. E tem, por exemplo, um outro aspecto também que é muito importante a gente lembrar, que as pessoas, elas têm... como elas não vão na palavra, elas podem ser facilmente confundidas, né? E outras pessoas, até pessoas cristãs que estão já há tempo, vamos dizer, na igreja, mas tem muita gente na igreja, mas pouca gente na palavra, o inimigo começa a minar, né, a mente dessas pessoas com ideias. E isso não é de hoje, nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Uma das ideias, né, que ganha muito espaço, às vezes, por falta de conhecimento, são as ideias de que, não, Jesus não vai voltar, né? O Jesus, desde quando eu era criança, que eu me lembro de dizerem que a volta de Jesus está próxima. E quando é que Jesus vai voltar? E será que Jesus vai voltar mesmo, né? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm a respeito da volta de Jesus. Então, em primeiro lugar, eu creio que é muito importante a gente destacar que o assunto sobre a volta de Jesus, nós precisamos identificar os sinais e nós precisamos de fato estar firmes, inabaláveis na promessa do Senhor. Então eu quero começar dizendo o seguinte, que quando nós analisamos a Bíblia como um todo, né, desde o Velho Testamento, as promessas de Deus e tudo mais, nós vamos ver o seguinte, que houveram muitas promessas de Deus que já se cumpriram, ok? Promessas na vida da nação de Israel, como eu falei no dia que nós falamos no programa aqui, o programa sobre a palavra de Deus, que Deus tem sido fiel para com suas promessas. E essa é mais uma promessa de Deus e que não vai falhar. E se nós formos ver todos os sinais que Jesus mesmo descreveu sobre a volta dele, nós vamos começar a ver isso hoje nos textos, nós vamos ver que estão se cumprindo literalmente cada um dos sinais, ok? E nós precisamos ficar atentos, porque Jesus mesmo falou que nós precisamos aprender a discernir os tempos e as estações. Ele disse, vocês sabem quando vai chover, vocês sabem quando isso vai acontecer, e etc., baseado no aspecto do tempo. Então, de fato, é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus, o que ela diz, para que nós não sejamos levados
por ideias de pessoas que estão falando muitas coisas, eles falam o que eles querem falar. E dentro desse aspecto tem uma coisa que eu quero lembrar para você. A Bíblia diz, em Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, ou pela palavra de Deus. O que esse texto está dizendo é que a fé, ela é gerada, ela cresce, ela aumenta por você mergulhar na palavra de Deus. Ao passo que, se você prestar atenção, o contrário também é verdade. Quando você não mergulha na palavra de Deus, a sua fé decresce. E você começa a ouvir as mentiras, as coisas que as outras pessoas vão falando, inimigos da fé, e eles vão destruindo a tua fé, ok? Então é muito importante você entender a palavra. A palavra de Deus não é tão complicada assim. Você, claro, precisa do Espírito Santo para que ele te guie na palavra, mas é muito importante que você cresça e aprenda a palavra de Deus, que você busque, que você leia, que você peça ao Espírito Santo para te guiar, ok? Senão você vai ser levado facilmente, ok? Então, uma coisa que talvez tem várias perguntas, né? Mas a primeira coisa que nós precisamos mergulhar sobre a palavra de Deus é quem falou sobre isso, né? E a gente vê, por exemplo, a primeira coisa que eu quero mencionar para vocês é que o próprio Jesus, ele prometeu voltar. E isso nós vamos ver aqui na própria palavra. Jesus prometeu que ele voltaria, tá? Vamos ver um dos textos bem fortes e contundentes, é o texto de João, tá? Eu quero que você, se você tiver a sua Bíblia, como eu sempre falo, você abra a sua Bíblia, tá? Porque é muito importante. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. Às vezes eu ouço muitos pregadores pregarem no Evangelho de João, e o versículo talvez mais mencionado é o versículo onde Jesus diz assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? A não ser por ele. Mas existe todo um contexto aqui muito interessante que a gente precisa prestar atenção. Então, se você está acompanhando comigo, se você chegou agora, seja bem-vindo, que Deus abençoe o teu coração e não vá embora sem receber da porção da palavra, tá? A gente está falando sobre a volta de Jesus, que é um tema muito importante, e é muito importante que você aprenda, que você cresça. Então vamos lá, nós estamos em João capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1, e nós estamos começando com as promessas de Jesus. Jesus prometeu voltar, ok? Então em João 14, 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Aí ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então é muito importante. Primeira coisa, eu já ouvi muita gente dizer assim, Jesus foi preparar lugar. Não, Jesus não foi preparar lugar. O lugar já está preparado. Ele diz, na casa do meu pai, na casa do meu pai existe muitas moradas. Ele diz, se não tivesse morada, o que eu teria dito para vocês é que eu vou preparar-vos lugar, ok? Aí ele diz, hipoteticamente, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Agora aqui, já a parte do virei outra vez e vos levarei para mim mesmo não é hipoteticamente. Ele já está dizendo que o propósito dele é levar. Então ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Então se não tivesse morada eu ia preparar. E mesmo se fosse o caso de preparar, de qualquer jeito eu vou levar vocês, porque eu quero que onde eu esteja, vocês estejam também. Ok? Estamos claros com isso? Aí ele diz assim, mesmo vós ou vocês sabeis, né, vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí é onde ele diz aqui, porque Tomé faz uma pergunta. Eu quero abrir um parênteses só para
abençoar a vida do Tomé aqui, porque muita gente acha que Tomé foi terrível. Não, Tomé, ele foi incrédulo, mas por causa da incredulidade dele é que nós temos a resposta de muitas coisas que nós mesmos gostaríamos de perguntar. Então Tomé faz a pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? O Tomé, ele estava olhando para as coisas não com a visão espiritual, mas ele estava olhando para as coisas com a visão terrena, tá? E é muito importante a gente entender as coisas do aspecto espiritual. Aí Jesus responde e diz: eu sou o caminho, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, eu não sei por ele. Então Jesus está dizendo, ele ao mesmo tempo, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Na semana passada, quando nós falamos sobre os atributos de Deus e que o pastor Hermes falou sobre a eternidade, que é algo muito importante, que nós ainda vamos falar sobre a eternidade, vamos falar sobre a volta de Jesus, porque é muito importante a gente falar sobre isso, para depois, em um próximo programa, a gente falar um pouco sobre a eternidade. Então, a eternidade está em Jesus. Tudo está em Jesus. É interessante que quando Jesus fala para crer nele, né? Ele diz, aquele que crê em mim, dá a impressão do seguinte, aquele que crer aqui, né, dentro de mim. Então, Jesus, ele é todas as coisas. Aí ele diz assim, se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí Filipe faz uma colocação, diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, ele responde, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo aqui? Diz, o resto do versículo diz, quem me vê a mim, vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. E Jesus vai falando várias coisas importantes aqui, mas é interessante que mais lá na frente, vamos para o versículo 28, que o versículo 28, Jesus, ele fala para onde que ele vai. Você está acompanhando aí comigo? Olha só. No versículo 28, Jesus, ele diz assim, ouviste o que vos diz, né? Vou e venho para vós. Então Jesus está dizendo, eu vou voltar. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, é muito importante duas coisas aqui. Uma que Jesus está dizendo aqui para onde que ele vai, tá? E Jesus está dizendo, eu vou voltar. Então Jesus, ele fez essa promessa, ele prometeu voltar, ok? Então nós precisamos olhar para isso. Jesus também, em Mateus 24, que é um dos textos mais fortes sobre a volta de Jesus, e eu quero que você acompanhe comigo, porque naquele texto tem muitas coisas importantes e reveladoras, ok? Nós vamos lá para Mateus 24, que lá a gente vê também a promessa de Jesus. Claro que nós vamos ver muitas coisas em Mateus 24 e ainda vamos falar muito sobre Mateus capítulo 24. E é bom você ficar atento, porque Deus pode te mostrar muitas coisas ali que você ainda não vê. Mas nós estamos falando sobre a própria promessa de Jesus, nós vamos para o versículo 27. Bom, no versículo 26, para a gente entrar no versículo 27, tem algo aqui interessante. Ele diz assim, ó, portanto, se vos disserem, tá? Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Está falando do próprio Senhor Jesus. Por quê? Se falar, não, ele está ali, ele está lá. Não, não acrediteis. Aí ele diz aqui agora, começa a se descortinar um pouco como Jesus vai voltar. Preste atenção nesse detalhe. Aí versículo 27... diz, porque assim como o relâmpago, Jesus está fazendo uma comparação, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo?
Jesus está dizendo a forma ou a maneira. Jesus, lembra que a gente falou dos atributos de Deus, Jesus também ele é onipresente. Então, quando o relâmpago se mostra em um lado, você vê, e lá do outro lado você vê também. É claro que ninguém vê o relâmpago, tá tendo um relâmpago aqui em Denver, mas não está tendo um relâmpago em outro lugar. Mas no caso de Jesus, Jesus está fazendo uma comparação em que vai ser visível, notável, tá? É lógico que existem várias visões teológicas, como eu disse, uma delas é que Jesus ele volta em duas fases. A primeira fase da volta de Jesus estaria relacionado com o que a maioria das pessoas chamam de arrebatamento secreto da igreja, que é ele vem, arrebata a igreja e ninguém percebe, somente logo depois do arrebatamento, quando as pessoas que foram com Jesus desaparecem, e aí as pessoas que conhecem a palavra, conhecem tudo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus, vão perceber que Jesus voltou e arrebatou a igreja. Essa é uma das visões mais aceitas por uma grande maioria dos evangelhos. E a segunda fase seria então, eles dizem, os teólogos dizem que no intervalo, por exemplo, de 1000 anos, que seria entre algumas pessoas dizem, né, que no intervalo de 1000 anos seria o arrebatamento e depois a segunda volta de Jesus, onde ele viria visivelmente para julgar e etc. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que o arrebatamento da igreja acontecendo dessa forma, esse período inicial não seria de 1000 anos, e eu posso até dizer por quê. Porque a Bíblia fala do reino milenar, eu creio no reino milenar literal, onde Jesus ele governará visivelmente nesta terra, e todas as nações, todos os reis serão subjugados ao governo de Jesus, ok? Então, por isso é chamado na Bíblia de o reino de paz, o milênio, o reino de paz, onde a Bíblia fala que Satanás será preso, acorrentado por 1000 anos e etc. E a Bíblia fala depois que Satanás seria solto por um período pouco de tempo para atormentar as nações e assim sucessivamente. Ainda falando das promessas. Então, nesse texto, Jesus está falando, eu vou voltar e vai acontecer e etc. e tal. Então, vamos aqui, também, muito importante, texto de Atos, no capítulo 1, foi quando os anjos, eles falaram da volta de Jesus, ok? Vamos ver se você consegue acompanhar aí comigo. Boa noite, Cleidson. Deus te abençoe, meu querido. Amanhã cedo você trabalha, tá joia? Vai na paz, que Deus te abençoe, e você pode assistir depois também, ok? Não se preocupe, que Deus te abençoe. Um grande abraço. Então, algumas coisas aqui. Vamos para Atos, no capítulo 1. No capítulo 1 de Atos, a gente tem aqui mais uma promessa, tá? Atos capítulo 1, versículo 10, ok? Muito importante esse texto. Nesse texto aqui, Jesus terminou de subir para os céus. E quando Jesus subiu para os céus, os discípulos ficaram todos olhando para cima, tal, e ok, vamos ver onde é que está Jesus, e aí? E aí os anjos de Deus, os anjos do Senhor, no versículo 10, eles falam a promessa da volta. Olha o versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, isto é, Jesus subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ok? Que eram os anjos. Os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Mais uma promessa muito importante, dando inclusive alguns detalhes, né? O mesmo Jesus que subiu, assim como vocês viram ele subir, diz assim, o texto está dizendo, que ele foi recebido no céu, mas ele há de vir da mesma forma como vocês o viram
subir. Então isso é muito importante. A Bíblia fala isso em vários lugares. Então, se você quer fortalecer tua fé, você tem que olhar e ler e conhecer esses textos para que você não se deixe levar por mentiras, ok? Agora vamos mais um texto muito importante. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, tem um texto forte, porque Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, sobre a volta de Jesus. Inclusive, nas duas cartas a Tessalonicenses, ele fala sobre a volta de Jesus. E eu quero que você veja. Versículo 13 de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos lá? Se você tiver alguma pergunta aí, você pode escrever aqui, que eu estou ligado aqui. Ok? Bem-vinda, Dayana. Que Deus te abençoe. Grande abraço. Espero que você possa aprender, curtir também aí e aprender sobre a volta de Jesus, ok? A gente está falando sobre a promessa da volta de Jesus. Então, algo muito importante, olha o que Paulo fala aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou que já morreram, né? Deus os tornará a trazer com ele. Olha aqui a gente tem algo mais. Jesus, ou Deus, no caso ele usa a expressão Deus, mas se referindo a Jesus, porque Jesus é Deus. Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ok? O que ele está dizendo? Nós, os que estivermos vivos no momento da vinda de Jesus, nós não precederemos, não iremos antes. Ok? Aí ele explica o que ele está falando no próximo versículo, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha só, lá em Mateus ele diz: assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ok? Aí no versículo 16 aqui de 1 Tessalonicenses 4, Paulo diz: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Alarido quer dizer barulho, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando ele diz que os que estivermos vivos, não precederemos os que já morreram, ele quer dizer o seguinte, que quem já morreu ressuscitará primeiro na volta de Jesus, instantaneamente, tá? E aí vão se reunir com Jesus. O que é muito importante a gente falar é com relação ao corpo, que a pessoa morreu, tá? O corpo foi enterrado, mas a alma da pessoa, o espírito da pessoa está onde? O espírito da pessoa está com Deus. É muito importante a gente entender isso. Entretanto, na volta de Jesus, ele trará esses com eles. Eles ressuscitarão num novo corpo imediatamente e logo em seguida, tá? Logo em seguida, é bom a gente ver isso. Do versículo 17, vou colocar aqui a Bíblia para vocês verem, tá? No versículo 17 diz assim, olha: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, eles que já morreram ressuscitam primeiro, depois nós seremos transformados num corpo semelhante aos que receberam um novo corpo e vamos nos encontrar, tá? Vamos encontrar com o Senhor nos ares. E assim, diz assim, olha, estaremos sempre, outra tradução diz, para sempre com o Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Porque, bem-vinda, Adriana, que Deus te abençoe, querida. Amém? Seja bem-vinda. João Pereira também, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Então, o que Paulo está dizendo? Nós estamos falando sobre a volta de Jesus, né?
ele está dizendo que, na realidade, todo esse processo que ele está explicando para as pessoas, porque as pessoas estavam ficando sem esperança. Veja bem, e é muito comum, veja bem, hoje acontece demais isso, as pessoas, inclusive as pessoas que estão na igreja, por incrível que pareça, elas estão perdendo a esperança, porque só se ouve palavras, só se ouve mensagem de coisas para aqui agora. Muitos pastores e igrejas estão alimentando a mente das pessoas com coisas para agora, coisas para a carne, coisas do momento, mas estão se esquecendo de alimentar as pessoas para a vida espiritual e a vida com Deus, que é a volta de Jesus, a ressurreição e o estar para sempre com Deus. Então é muito importante que nós sejamos fortalecidos, que a gente não perca o alvo, não perca a meta. Desse domingo eu estava falando sobre isso na igreja, que as pessoas não sabem o sentido de ir à igreja, não sabem o sentido da vida espiritual, não sabem o sentido de mais nada. Por quê? Porque a visão delas está mais centrada nas coisas daqui da terra, e isso não pode ser assim. Nós precisamos entender o que vai acontecer. Então, morre alguém da sua família, sendo cristão. Inclusive nós vamos falar aqui, nós vamos fazer esse programa hoje, mas esse programa vai ser uma série, nós vamos continuar falando sobre isso, talvez uns 3 ou 4 programas. Por exemplo, morre alguém da família que é cristão, e às vezes a família fica desesperada. Claro, a gente sente, a gente sente porque nós somos humanos, né? Nós amamos as pessoas que estão conosco. Mas quando essa pessoa é cristã, nós precisamos entender o que vai acontecer. Essa pessoa vai voltar com Jesus, no dia que Jesus voltar, essa pessoa ressuscitará, ganhará um novo corpo. E se você estiver vivo nessa época, o que vai acontecer com você? Você terá um corpo transformado. Existe outro texto que fala literalmente isso. Num corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Não se esqueça disso, guarde isso no seu coração. Isso é uma promessa de Deus. Isso é algo que vai acontecer, porque Deus não falha em nenhuma das suas promessas, tá? Você que perdeu um ente querido, perdeu um filho amado, você que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, não é muito importante. Se eles estavam com Jesus, quando Paulo fala morreram em Cristo, eles vão ressuscitar e todos nós estaremos juntos, reunidos com o Senhor. Isso é muito forte, não se esqueça disso, fortaleça a tua fé, porque essa é a palavra de Deus. Então, continuando aqui, tá? Paulo diz no versículo 18, vou colocar de novo aqui, ele diz, olha o que ele diz no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E Paulo sabia o que estava dizendo, porque Paulo, ele foi ao céu, ele foi arrebatado, ele tinha visões, ele teve visões com o Senhor, tá? É muito importante que você não esqueça disso, busque na palavra e saiba disso. Agora, tem mais um texto também que eu quero falar nessa noite, que é muito importante, que é, por exemplo, o texto lá de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu vou abrir lá para você ver. 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. O versículo, vamos começar a ler do versículo de 1 até o versículo 4, que o pessoal também tinha muitas perguntas, assim como eu acho que você também deve ter muitas perguntas sobre esse assunto. Versículo 1 diz assim, ora irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que ele está dizendo? Nós estamos ansiosos, se eu fosse colocar nas minhas próprias palavras, nós estamos ansiosos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Isso era o que Paulo mais desejava na vida. Versículo 2. Aí ele diz assim, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já tivesse perto. Agora
Esse é um ponto muito interessante naquilo que a gente está falando. Ele diz assim, olha, quanto à volta de Jesus, não vos movais facilmente, não vos movais do vosso entendimento. O que está dizendo assim? Cuidado, proteja a sua mente com falsas doutrinas, com mentiras. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver um texto de Pedro que fala exatamente isso. Diz, nem vos perturbe, quer por alguém, quando ele diz por espírito, é como se alguém tivesse sendo usado por palavra profética, dizendo que, ou por alguém que deu uma palavra, ou por alguém que escreveu uma carta, como se fosse de nós, ele diz, como se o dia de Cristo já estivesse imediatamente perto. Ele está dizendo, naquela época, que ainda havia muita coisa para acontecer, como nós vamos ver depois nos sinais da volta de Jesus. Ele diz, o que ele está dizendo, por quê? Porque havia algumas pessoas que falavam como se estivessem pregando, como se estivessem trazendo uma profecia, que Jesus vai voltar na semana que vem, ok? E essas pessoas, muitas pessoas entravam em uma situação complicada. Imagine se você soubesse que Jesus vai voltar daqui a 3 dias, o que você faria, né? O que você, por exemplo, de repente você, eu vou acabar com tudo, vou vender minha casa, vou torrar o dinheiro todo, vou fazer uma viagem, vou conhecer o mundo em 3 dias, né? Talvez muita gente fizesse isso. Claro que é um exagero da minha parte, mas às vezes tem gente que faz isso, ou que poderia pensar dessa forma. Então, aí ele fala, e aí eu quero que você preste muita atenção nisso. Olha o que ele diz no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha, então aqui agora a gente tem 2 sinais muito importantes, ok? Que Jesus está dizendo. Perdão, que Paulo está dizendo. Está dizendo assim, ninguém vos engane. Isso significa que tem sempre alguém querendo enganar. Então é muito importante que você fique ligado. Não deixe ninguém te enganar. Por isso que eu digo sempre aqui, vamos direto na palavra, vamos direto na Bíblia, tá? Há 2 coisas importantes. Não será a vinda de Jesus, não será antes de quê? Se você tiver uma caneta, anote na sua Bíblia. Se tiver um papel, anote num papel, põe na sua Bíblia, põe na porta da sua geladeira. E a volta de Jesus não será sem que antes venha a apostasia. Eu queria dizer, pessoalmente, que eu entendo que nós estamos vivendo o maior tempo de apostasia que eu já escutei, ok? Claro, eu não vivi séculos, mas eu entendo que... por que eu digo isso? O que é apostasia? Talvez você esteja aí se perguntando. Paz Rosilane, que Deus te abençoe. Espero que tenha dito seu nome certo dessa vez. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, ok? O que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas abandonam a fé. É quando as pessoas deixam de crer. Lembra que, se você está comigo desde o início, eu falei o seguinte, que até pessoas da igreja, ou crentes que vão à igreja, muitos deles não creem mais na volta de Jesus. Não creem em muitas coisas espirituais, porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores, que Paulo fala também em uma das suas cartas a Timóteo, né? Então, a apostasia é o seguinte, é quando a pessoa ela nega a sua fé, ela volta atrás na sua fé, ela apostatou da fé. Tá? Esse é um termo que a gente não usa ele todo dia no nosso... Acho que em nenhum idioma a gente usa esse texto. Mas está na Bíblia e isso significa isso. É quando uma pessoa abandona a fé. Então você diz assim, mas tem muita gente se convertendo, pastor. Sim, tem muita gente se convertendo. Mas tem muita gente se convertendo, mas não tem uma fé genuína. As pessoas estão se convertendo... ou muitas pessoas já foram firmes, convertidas,
mas elas estão se deixando levar por coisas que nunca deveriam se deixar levar, né? Eu diria para você, por exemplo, se o que está acontecendo no Oriente Médio, como na Síria, aconteceu no Iraque e outros lugares, com o levantar de alguns grupos muçulmanos radicais, e aqui nos Estados Unidos também, no estado do Oregon, acho que uns 2 anos atrás aconteceu isso, onde o indivíduo entrou armado, né, numa escola, se não me falha a memória, e ele começou a perguntar para as pessoas quem era cristão, quem não era cristão. Quem era cristão, ele atirava na cabeça. Quem não era cristão, ele atirava na perna. Então, quem era cristão já sabia que ia morrer. Tá? Lá no Oriente Médio, quantas pessoas estão morrendo simplesmente por serem cristãs? Eu já ouvi vários depoimentos de pessoas, eles invadem as cidades e eles vão nas famílias e eles ou forçam a pessoa a se converter ao islamismo ou a pessoa morre, né? Então, o que é apostatar da fé? É diante de uma pressão, tá? A pessoa abandona a fé. Só que eu vejo hoje muitas pessoas abandonando a fé até sem pressão. A pressão, por exemplo, das coisas do mundo tem sido suficiente para afastar muitas pessoas da fé. Então, esse é um sinal. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que a vinda do Senhor não ia acontecer antes que viesse a apostasia. Se você fazer um retrocesso, estudar a história da igreja, você vai ver que muita gente morria, muitos cristãos morriam queimados, porque eram cristãos, eram perseguidos, eram colocados dentro das arenas para serem devorados pelos animais, né? E eu pergunto, hoje, que tipo de cristão nós temos sido? Será que nós estamos de fato dispostos a morrer pelo Evangelho? Você vai ver lá nas cartas às 7 igrejas, existem coisas ali impressionantes. Por exemplo, a carta à igreja de Esmirna é terrível. Jesus diz assim, olha, eu sei que vocês são crentes fiéis, eu sei que vocês são bons, eu sei que isso, aquilo, outro, mas tem um detalhe muito importante. Tem um detalhe muito importante, que Jesus, ele diz assim, eu sei que Satanás lançará alguns de vós na prisão. Aí ele diz assim, mas olha, ser fiel até a morte, e eu dar-te a coroa da vida. Seja bem-vindo, querido pastor Maurício também, que Deus abençoe a sua vida. É um prazer saber que você está assistindo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado aí pelo prestígio. Um grande abraço, ok? Daqui do meu coração. Espero que você, se tiver algum comentário, pode escrever aí também, pode abençoar a gente. Elias também, Edileuza, né? Não sei qual dos dois aí, porque o nome dos dois, sejam bem-vindos, ok? Então é muito importante, ok, que você entenda o seguinte, que a apostasia, eu entendo que nós estamos começando a apostasia. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Nesse versículo, ele diz assim, antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. São duas coisas. O homem do pecado é o próprio anticristo. E o anticristo, ele diz aqui no versículo 4, diz, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então eu entendo que até hoje nós não vimos isso acontecer. Mas se nós estivermos vivos, quando isso acontecer, se você estuda a palavra, você vai ver isso acontecer. E você vai saber. Agora, nós estamos vivendo num tempo, nesse mundo, que cada vez aumenta mais a pressão sobre os cristãos. Pressão social, pressão de todo tipo de pressão. E você vai vendo as pessoas aderindo a certos tipos de coisa que não deveriam aderir, tá? Agora, quando de fato vier um momento em que muitas pessoas que creem no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, eles talvez não concordem com o que eu vou dizer. Mas eu entendo que quando o anticristo se manifestar, e ele vai, ou até antes dele se manifestar, baseado no que nós já estamos vivendo,
haverá uma pressão muito maior. E a Bíblia fala disso. E a Bíblia fala, por exemplo, do sinal da besta, que depois a gente vai falar mais na frente também, mas fala que aqueles que não aceitaram o sinal da besta, eles serão perseguidos. E é nesse momento que eu entendo que haverá uma das maiores apostasias nessa terra. Que a Bíblia diz que quem não receber o sinal da besta não vai poder nem comprar nem vender. Imagine, por exemplo, então, que você vá a um supermercado. E lá no supermercado, você para comprar precisa ter o sinal da besta. E você está com fome, seu filho está com fome. E você não quer receber o sinal da besta, mas a fome é tão grande e você vai ser pressionado. Então, haverá uma apostasia muito forte, infelizmente, por parte de pessoas que não acostumaram a viver suas vidas diante de Deus e até passar por certas situações de pressão hoje. E isso é um problema muito sério, porque se você não prestar atenção, é muito fácil as pessoas negarem a fé, apostatarem da fé, baseado em pressões. Então, mas eu quero que você guarde esses dois sinais que são muito importantes da volta de Jesus. O primeiro é a apostasia, o segundo é a manifestação do homem do pecado. Eu até acredito que o homem do pecado, que é o anticristo, ele já está aí. Inclusive não é de agora. O anticristo já vem se manifestando há muito tempo. O anticristo não é somente uma pessoa. A Bíblia, quando fala do anticristo, ela mostra os chifres, e são vários governos. Todos eles estão debaixo do poder e eficácia de Satanás, tá? Mas haverá um momento em que um homem, como anticristo, se apresentará, e é onde, de fato, eu entendo que a partir desse momento, a volta de Jesus poderá acontecer a qualquer momento, ok? Então é muito importante que você esteja atento e que você saiba, de fato, identificar esses sinais. Por que que isso é importante? Porque eu acredito que na cabeça de muitas pessoas, elas, por exemplo, elas talvez passe pela cabeça, ou talvez algumas pessoas podem dizer, o que garante que esse Jesus vai voltar? O que garante que esse Jesus já não voltou? Né? Talvez você que você talvez já tenha até sido combatido, atacado com esse tipo de pensamento. Ou talvez alguém que você conhece, seu amigo, seja lá o que for, já falou para você em algum momento, né? Que você está esperando o quê? E isso não é de agora. Eu quero mostrar para vocês um texto, que é um texto muito interessante, que está em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 1. Se você tem assistido com a gente o programa, continue assistindo nas próximas semanas, que nós vamos continuar falando sobre esse assunto, e é muito importante você aprender o máximo que você puder. Não quer dizer que você vai aprender tudo aqui comigo, né, mas você pode aprender muito, e eu vou te levar aos textos, tá? Eu quero mostrar um texto para você que está em 2 Pedro. 2 Pedro, deixa eu ver aqui. Tenho aqui um script. 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1, tá? Perdão. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que ele diz. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero.
Versículo 2: para que lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas. Ele apela lá para as palavras proféticas, e ele está se referindo ao Velho Testamento. E do mandamento do Senhor e Salvador, que é o mandamento de Jesus, mediante os vossos apóstolos, que são a respeito dos 12 apóstolos. Versículo 3: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, quer dizer, pessoas que zombam, caminhando, vivendo no seu próprio estilo de desejos, ou fazendo tudo o que eles querem na carne. Versículo 4: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, uma das formas do inimigo atacar a tua vida é justamente dizendo que, vamos dizer, isso não vai acontecer, porque faz muito tempo que isso foi dito, mas desde quando os nossos ancestrais morreram que as coisas permanecem da mesma forma. Em outras palavras, o que eles estão dizendo? Onde estão os sinais da sua vinda? Olha o versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, agora eu quero que você preste atenção no versículo 8. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que esse versículo tem a ver com o que a gente está falando? É importante você entender que se um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, isso foge da nossa compreensão falar sobre a questão do tempo. Quando a gente está falando a respeito do tempo, por exemplo, o tempo que nós vivemos, uma pessoa vive hoje 80, 90 anos de idade, mas, por exemplo, não quer dizer que o Senhor está atrasado no seu cronograma, de jeito nenhum. Muito embora você vai ver que as coisas que o Senhor Jesus falou vêm se cumprindo, tá? Em Mateus 24. Hoje não vai dar para a gente tocar lá, mas na semana que vem nós vamos tocar sobre os sinais da volta de Jesus, tá? Para que você entenda. Então, versículo 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, o tempo não existe no cronograma de Deus como existe no nosso cronograma. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o fato de Jesus estar, vamos dizer assim, dentro da visão de algumas pessoas que são zombadores da palavra, atrasando, ou demorando, ou que não vem, ou que isso, ou que aquilo, na realidade é que Deus está sendo longânimo. Longânimo significa Deus está tendo paciência, aguardando. Você vê quantas pessoas que Deus vai dando tempo para essa pessoa se arrepender, né? É muito importante a gente entender. Agora vem aqui o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Parênteses, né? Jesus também falou a mesma coisa, ou seja, ninguém está esperando. Ou seja, aquelas pessoas que não estão aguardando a volta de Jesus. Porque uma das coisas que nós precisamos fazer é esperar a volta de Jesus. Tá? Nós precisamos, de fato, ter este entendimento. Se você é cristão, você crê no Senhor Jesus, você precisa esperar, como a Bíblia diz, esperando e ansiosamente aguardando a volta de Jesus. Então ele virá no momento em que as pessoas menos esperam. Diz assim, olha, no qual os céus passarão com grande estrondo dos elementos. Aqui outra coisa importante. Não estou falando das fases, mas estou falando da promessa que ele voltará. E diz assim, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ok?
Então é muito importante a gente entender este aspecto da volta de Jesus para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Então, se eu tivesse que dizer hoje como será a volta de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa é esperar Jesus, é crer na volta de Jesus, tá? É ter a certeza de que ele voltará. Se ele não voltar até eu morrer ou você morrer, não tem problema, porque a gente está incluído naquela parte, na promessa que diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aliás, eu quero dizer uma coisa para você, não quero que você deseje a morte, não. Mas se nós morrermos sem que a gente passe pela perseguição, pela pressão, ou ver o anticristo e tudo que vai acontecer, se você estiver firme na sua fé, estiver arraigado em Jesus, que é muito importante isso, você estiver arraigado em Jesus, como diz em João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, toda vara que está em mim tem que dar fruto, aquela que não dá fruto, ele corta, a que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Então, se você morrer nessa situação, você está tranquilo, porque o que vai acontecer com você é que quando Jesus voltar, você voltará com ele, ressuscitará num novo corpo. E depois a gente vai ver no próximo programa, quando ele fala, a Bíblia fala assim: bem-aventurados que tomarem parte na primeira ressurreição. Então é muito importante você se situar na tua fé. Como que está a tua fé? Há quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre a volta de Jesus? Quando foi que você ouviu falar sobre a volta de Jesus? Quando foi que você já leu na palavra de Deus sobre a volta de Jesus? Quando é que você está alimentando a tua fé com a volta de Jesus? Como será a volta de Jesus? Você está esperando a volta de Jesus? É muito importante que você tenha este entendimento, que você busque isso, que você aprenda sobre isso, que você cresça sobre isso, que você possa crescer na tua fé a respeito disso. Porque nós estamos muito próximos de entrar em um momento da nossa vida, na história, como cristãos, e que a nossa fé será provada. Tá? É muito importante a gente entender sobre isso. Bem, eu queria que você que está assistindo a gente, você pudesse fazer, né? Você pensa numa pergunta, se você quiser, inclusive se você quiser, você pode mandar o seu vídeo com a sua pergunta, você pode gravar aí no seu celular e mandar no nosso inbox aqui do Facebook da Nova Geração, e no próximo programa eu passo a tua pergunta e respondo a tua pergunta. Eu sei que há muitas perguntas, muitas dúvidas com relação à volta de Jesus, mas nós vamos tentar falar o máximo que a gente puder falar em 1, 2 ou 3, mas em 3 programas pelo menos. Vou também ter convidados especiais que vou trazer também para comentar sobre esse assunto. Vamos falar sobre a eternidade, vamos falar para onde vão as pessoas, para onde vão depois que as pessoas morrem aqui. Vamos falar sobre o céu, vamos falar sobre o inferno, vamos falar sobre tudo que diz respeito a isso. Mas lembre-se de uma coisa: nunca morri, viu? Nós vamos falar baseado em tudo que está escrito na palavra de Deus. Talvez algumas experiências, algumas coisas, mas é muito importante que a gente possa crescer nesse assunto. Então hoje, para a gente começar, né, o que a gente já falou, é muito importante eu quero que você cresça nas promessas. Você entenda que há promessas na Bíblia. Eu não li todas, há várias promessas da volta de Jesus. Jesus vai voltar. E Jesus, ele vem para nos buscar. E é muito importante a gente entender que o desejo dele é que nós estejamos onde ele está, ok? Muito bem. Bom, a Dayana está dizendo aqui: fala o dia e a hora exata para a gente ficar ligado, né, no próximo programa. O nosso encontro são todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, aqui, horário de Denver. E agora, horário de Brasília, são 4 horas a mais. Então, por exemplo, agora são 7 horas e 59
aqui. Então lá em Brasília são 11 horas e 59 minutos, ok? Então próxima quinta-feira às 7 horas da noite eu vou estar aqui de novo ao vivo e a gente vai continuar falando sobre esse assunto que é muito importante. Se você não pegou esse programa desde o início, você pode aqui no Facebook procurar, que ele vai estar aqui na nossa página, na página da Comunidade Cristã Nova Geração, e também no nosso canal do YouTube, que você pode procurar o canal New Generation Christian Community Church, para que você possa assistir todos os outros programas que estão lá. E toda quinta nós estamos aqui nesse mesmo horário, ok? Semana passada falamos sobre alguns atributos de Deus, falamos sobre coisas maravilhosas sobre Deus, e agora estamos falando sobre a volta de Jesus, ok? Ok, lá onde a Dayana está, eu creio que é em Porto Velho, são 22h59, ok? Muito obrigado a todos vocês. Eu quero finalizar com uma oração. Quero pedir que o Espírito Santo guie a tua mente, o teu coração. Quero agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente desde o início até o fim, que deixaram seus comentários, né? A gente tem aqui alguns comentários abençoados, né? Mário escreveu aqui: eu louvo a Deus porque tenho visto suas palavras cumprir-se, né? É verdade, meu irmão. A palavra de Deus está se cumprindo mesmo, né? Deixa eu ver se tem mais aqui também outras pessoas. Quero agradecer a todos vocês, né, que deixaram glória a Deus, um aleluia, um é verdade. Saiba que a tua participação é muito importante para nós. Tá? E você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas depois, tá bom? Pessoas que deixaram um abraço aqui. E meu desejo é que você cresça, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer. E você pode deixar seu comentário aí, você pode deixar sua pergunta, e nós queremos realmente ter esse momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Sei, Deus, que esse assunto é inesgotável. É um assunto que nós precisamos da direção do Teu Espírito, precisamos do conhecimento não só da letra da Tua palavra, nós precisamos do conhecimento do Espírito, Senhor, porque só Tu, Senhor, pode nos guiar, ó Deus, através dessas coisas. Mas eu te peço que Tu gere fé no coração de cada um que está seguindo, acompanhando, assistindo esse programa, e que a fé seja fortalecida, Senhor. Não deixa que venhamos a nos afastar, ó Deus, do fundamento, daquilo pelo qual nós fomos chamados, Senhor. Abençoe a vida de cada um, os que estão em casa, estão tristes, abatidos, em nome de Jesus, que Tu possa manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, ó Deus, e que venha, Espírito Santo, consolar os tristes, abatidos e renovar a fé dos que estão caídos, estão enfraquecidos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Opera milagres na vida do Teu povo. Milagres, Senhor, de cura, de restauração. Milagres, Senhor, ó Deus, de restauração da alma, da angústia, dos problemas do dia a dia que abatem as pessoas, problemas financeiros, problemas emocionais. Ó Deus, porque só Tu, Senhor, é o príncipe da paz. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és o Deus consolador, o Emanuel, o Deus conosco, que não nos abandona. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Que Deus abençoe o coração de vocês. Tenham uma boa noite, que vocês descansem e que o Senhor possa estar guiando a tua vida todos os dias, ok? Um beijão no coração de cada um de vocês. Fica com Deus.